Irmãos, vamos orar. Pai Celestial, rendemos-te graças, porque agora nós podemos estudar a Tua Palavra. O Senhor está presente através do Teu Espírito Santo para nos dirigir e trazer as instruções contidas na Tua Palavra. Pedimos então a Tua direção. Estejas, ó Pai, trabalhando a nossa mente, os nossos corações, dando-nos a habilidade do aprendizado e a capacidade de boa percepção neste aprendizado. Mas conceda-nos, ó Pai, a graça da obediência a Ti, obediência à Tua Palavra. Estejas movimentando os nossos corações com o desejo dos céus, para que possamos atender o ensino da Tua Palavra. Pedimos também a Tua bênção sobre as crianças que agora reunidas nas salas de aula, os professores que estão cuidando delas. Estejam eles, ó Pai, sob a Tua direção, e as crianças também crescendo no aprendizado da Tua Palavra. Assim fortaleça a Tua igreja. Venha nos conduzir, por favor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de Daniel é uma história rica de instruções para a igreja hoje. Nós às vezes separamos muito a profecia do profeta. Ficamos a pensar, mas qual a profecia de Daniel? E eu quero perguntar, mas que Daniel? Vamos olhar um pouco para a vida do profeta também, porque ele é a pessoa chamada, designada por Deus, mas também é a pessoa dirigida pelo próprio Deus em função do querer de Deus para com um povo, uma nação e povos, enfim, para com o mundo. Nós podemos olhar para o profeta Daniel e encontrar muitas características importantes na vida do profeta. Mas é certo que uma delas parece salientar um pouco mais. Daniel é um profeta que orava, das características na sua vida de serviço a Deus no ministério profético. Está incontestavelmente uma vida de oração. Assim, podemos aprender com o profeta um pouco mais sobre a oração. Tenho falado no início do ano, agora com os irmãos, sobre a oração, a necessidade que tem a igreja de orar. A igreja precisa ter esta consciência em nossa dependência de Deus. Precisamos, no entanto, aprender a orar. Mas nós já somos cristãos há muito tempo e não sabemos orar ainda. Às vezes não. Às vezes a nossa oração se torna uma oração egoística, centrada em nós mesmos e não em Deus. E ficamos a reclamar porque oramos e não alcançamos os nossos objetivos pela oração. Mesmo quais cristãos experimentados, nós temos muito a aprender de Deus. Temos muito para aprender sobre esse meio de graça dado por Deus, a oração. É interessante porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, já estava bem idoso quando ele orou e disse: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Veja que nós podemos ficar idosos na igreja,
já ter sido apresentado pelo batismo na infância ao Senhor crescer na igreja, ainda temos muito o que aprender. Aprender da palavra de Deus. Ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, isso é rápido, é fácil. Mas a palavra de Deus, não. Ela é viva, é cada dia. Ela vai reportando a nós o querer de Deus, à medida que nós vamos crescendo na vida espiritual. E nisto está, sem dúvida alguma, esta caminhada no aprendizado da oração. Nossas orações podem nos levar, não para os nossos alvos buscados, nossas orações podem nos levar mesmo, e assim faz, muitas vezes, como sendo a resposta de Deus, pode nos guiar para tempestades parece que intermináveis, tempestades difíceis, e passar, até que venha a bonança. Mas sempre vem uma tempestade antes. Aliás, não existiria bonança se não tivesse uma tempestade na experiência de alguém. Ao responder às nossas orações, Deus pensa primeiramente na sua glória. A oração é para isto, é para a glória de Deus. Quando nós falamos, só lhe deu glória, tema da reforma, bom, tudo bem, você sabe disso, mas o que é, ou o que significa isto no seu dia a dia? Quando você está ouvindo, só lhe deu glória. Na oração também é assim, não muda. A nossa oração é para a glória de Deus. Glorificar alguém é tornar esse alguém conhecido. A nossa oração é primeiramente para fazer Deus conhecido. Deus permite situações em nossas vidas para Ele ser conhecido, para Ele ser glorificado pela oração. Daniel é o profeta tão jovem que chegou na Babilônia, crescia e se fortalecia de maneira espantosa o império babilônico. Nabucodonosor sitiou Jerusalém e mandou trazer de Jerusalém alguns jovens dos nobres. Acharam a Daniel e 3 companheiros de Daniel. Foram levados para serem treinados na Babilônia. E então, é claro que Deus estava conduzindo tudo isso, porque Deus é assim. E Ele que estava enviando Daniel para a Babilônia. Nabucodonosor pensou que ele estava trazendo Daniel, mas Deus estava agindo para Daniel mostrar a um império poderoso como levantou a Babilônia. Mas Daniel teria esta missão profética de mostrar aos reis da Babilônia que quem reina de fato é Deus. Era o trabalho do profeta Daniel. E Daniel, seus colegas, fizeram ou cumpriram essa missão. O nome Daniel já traz em si tal significado. Deus é juiz. E ele foi levado então por Nabucodonosor na juventude com os outros 3 colegas jovens. O seu ministério ali é um ministério repleto de orações a Deus. Então, irmãos, vamos continuar aprendendo mais o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar sobre oração. Podemos agora aprender muito sobre oração com o profeta Daniel. Primeiramente, nós aprendemos com Daniel que na oração nós nos rendemos
ao propósito de Deus. Às vezes esboçamos as nossas intenções quando vamos à oração. Eu devo pedir a Deus isso, aquilo, devo interceder por fulano, por outro, e devo suplicar a Deus uma ajuda para a minha situação nesta área da vida, e planejamos. Bom, se tudo isso estiver em consonância com o propósito de Deus, vai tudo bem. Mas se não tiver, Deus jamais vai render-se diante de nós, nas nossas orações. Então nós aprendemos assim com Daniel, que na oração é nós mesmos que nos rendemos ao propósito de Deus, e não Deus nas nossas intenções, por mais boas que sejam as nossas intenções. Deus jamais se curva diante delas. O profeta Daniel, na sua experiência de oração, nos faz saber que Deus não é limitado pela história. Pelo contrário, Ele interfere na história. Na verdade, Ele conduz a história e faz conforme o seu querer. O Império Babilônico estava, querendo ou não, acontecendo e se fortalecendo sob a permissão de Deus. Deus estava fazendo isso. Daniel, só lembrando, ele era contemporâneo de Jeremias. Jeremias era o profeta mais experiente, veio um pouco antes de Daniel, mas era contemporâneo de Daniel. Jeremias ficou em Jerusalém, e Jeremias muito pregar ao povo em Jerusalém sobre a soberania de Deus, mostrando Deus é soberano e Deus está fazendo assim. Vocês podem se entregar a Nabucodonosor, não tem jeito mais, porque Deus já falou que será assim. Por isso, mais à frente dos profetas menores, eles dizendo: mas como pode uma nação pagã dominar o seu povo? Como permite-se? Eis os desígnios de Deus. E o profeta Jeremias pagou um preço muito alto, não diferente de Daniel. Jeremias falava ao próprio povo. Daniel, um pouco mais sofisticado, um tanto mais nobre que Jeremias, é levado agora e preparado por Deus para atuar no palácio na Babilônia. O profeta Daniel tem essa experiência de oração e está registrada na Bíblia. Ele nos faz saber que Deus não está contido na vontade particular de ser humano algum. Não, Ele é que faz todas as coisas. No capítulo 2 do livro de Daniel, nós o encontramos sendo levado ao palácio, porque o Nabucodonosor, o rei da época, que levou o Daniel, sonhou o sonho da grande estátua, que era montada por diversos tipos de materiais, com seus significados, mas o Nabucodonosor não entendeu o sonho. Trouxe os sábios da Babilônia e eles disseram: acontece que Nabucodonosor, vocês têm que contar o sonho e depois a interpretação. Não, isso não pode. Ninguém vai conseguir isso. Tem que contar o sonho. Vocês combinaram entre vocês, dizia o Nabucodonosor, a interpretação. De maneira alguma. Tem que contar o sonho e a interpretação. Homem algum pode fazer isso. Os sábios do reino da Babilônia disseram: mas Daniel ficou sabendo, e ficou sabendo que o Nabucodonosor ia mandar matar todos os sábios, porque eles não interpretaram o seu sonho.
Daniel chamou o chefe da guarda e pediu para ser levado à presença do rei. E falou com o rei: marca um prazo e eu vou trazer a interpretação do sonho. O rei marcou. Daniel foi para sua casa e subiu para o quarto, cujas janelas eram voltadas e abertas para Jerusalém. E colocou-se em oração, chamou seus companheiros, contou a situação e disse: buscai as misericórdias de Deus. Orai também neste sentido. Sadraque e os outros dois seguiram para a oração. Acontece que o filho de Nabucodonosor já tinha, nesta ocasião, assumido o trono, porque Nabucodonosor já tinha passado pelo reinado. Quando então fizeram esta cilada a Daniel, Daniel voltou-se neste mesmo Nabucodonosor, ainda neste sonho, e interpretou. Isto fez com que o filho do Nabucodonosor o procurasse mais tarde por um outro sonho, a escrita na parede, e Daniel é elevado pelo filho do Nabucodonosor. Agora é o tempo do Dario. Mas Dario coloca então 3 presidentes sobre 120 sátrapas, ou supervisores, vamos chamar assim. E acontece que estes não estavam satisfeitos com Daniel, porque ele tinha um espírito, diz a Bíblia, mais excelente. E o Dario teve que colocar o Daniel na cova dos leões por causa da inveja dos companheiros de Daniel. Eles disseram para o Dario: faça um decreto. Todos os supervisores, os presidentes, eram 3, um deles era Daniel, então somente os 2. Tomados por inveja, fizeram um decreto e pediram para o rei Dario. Chegaram a Dario, massageando o ego de Dario, dizendo: olha, que seja um mês, ninguém pode então buscar o seu próprio Deus, pedir algo a alguém, ou mesmo a seu Deus, senão ao rei Dario. O Dario então ficou satisfeito, assim. Eles viram Daniel em oração, foram lá. Além dos persas, só Dario, um persa agora, já cumprindo a interpretação do primeiro sonho. Então, esta lei diz: tem que cumprir o decreto do rei. E o Daniel está buscando e adorando o seu Deus. Dario lutou muito para não colocar Daniel, era amigo de Daniel, na cova dos leões. Não pôde. Eles voltaram e reclamaram a atitude do rei. O rei disse então: buscai Daniel, vamos lançar ele. Que Deus o salve. Só que o rei colocou Daniel, colocaram uma pedra na porta, ali na portiola, na entrada da cova dos leões. E pediram, o rei teve que colocar ainda o selo dele, para ninguém mexer. Como aconteceu no túmulo de Jesus. E o rei foi muito triste para casa. Quando chegou no palácio, ele não teve sono, não comeu, ficou a noite toda pensando no Daniel. E ao amanhecer, já chegou na cova dos leões, chamando pelo profeta. Foi este o reinado de Dario. Mas é interessante, irmãos, e este é o ponto para o qual
eu quero chamar a atenção dos irmãos. A história de Daniel poderá ser lida, mas observem, aqui nós temos uma lição muito preciosa, porque o rei, ele procurou a Daniel e falou com o Daniel na cova. Olha só o que ele diz com Daniel no verso 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Veja, meus irmãos, até o rei já estava aprendendo a confiar no Deus de Daniel. Este Dario já está mais no final do império. O povo já está voltando para Judá, para Jerusalém, e ele se mostra um rei mais bondoso. Daniel já não era jovem, Daniel já era um homem mais experiente, já estava bem mais velho a esta altura, e ele nos faz entender então que a oração faz cumprir o propósito de Deus, mas muitas vezes esta oração que faz cumprir o propósito de Deus nos coloca também numa situação difícil. Pode ser a nossa cova dos leões, porque Deus trabalha assim, para que ele tenha o seu nome glorificado. A glória é de Deus, mas nós aprendemos também com Daniel. A nossa oração deve então mostrar confiança no amor e no cuidado de Deus, ou então nós não caminharemos com Deus, porque muitas vezes os desígnios de Deus para realizar o seu propósito nos coloca em situações que para nós se tornam totalmente insustentáveis. Mas Deus faz isso. Nós sabemos que Daniel foi lançado na cova dos leões exatamente porque ele perseverou na oração, mesmo tendo conhecimento da cilada criada por seus inimigos. O 7º versículo do 6º capítulo diz: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Foi por isso que Daniel foi parar na cova dos leões, porque ele orava. Eles diziam consigo mesmo: nós não vamos encontrar falta alguma nesse Daniel, ele é tão reto, ele é tão direito para com o rei. Como nós vamos acusar? Vamos ter que achar algo na própria lei dele, da sua religião. E fizeram. Dessa forma, Daniel foi parar na cova dos leões. E no verso 22, então, em resposta ao Dario que chegou ali, olha o que Daniel falou: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Eu acho que o quanto é impressionante certas expressões na profecia de Daniel. E aqui está uma delas, quando ele fala com o rei:
porque foi achada em mim inocência diante de Deus. Então, irmãos, precisamos olhar primeiro a nossa vida. Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus apresentou ao seu povo leis, modelos que conduzem o seu povo na forma do seu querer. Ou seja, a própria palavra de Deus estabelece padrões para um cristianismo real. Nós encontramos um cristianismo avultado, porém, que não cresce mais como no início. Encontramos um cristianismo tão diferente do Cristo que chamou os seus discípulos. Nós então formatamos o cristianismo à luz dos nossos caprichos, a nossa própria vontade. Mas o cristianismo não dispensa jamais, irmãos, afirmações, ainda que seja do profeta Daniel, como esta: numa vida de oração foi encontrada em mim inocência sobre a acusação que fizeram a meu respeito. Mas quem encontrou inocência em Daniel foi quem o livrou da cova dos leões. Este sim, este faz a leitura do coração, este sonda as mentes e os corações. Então nós podemos falar assim com Deus, e vamos aprendendo mais sobre oração com Daniel, porque nós aprendemos que pela oração a soberania divina é de fato reconhecida. No versículo 26 nós lemos o que o Dario fez: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele é o Deus que salva. Salvou a Daniel. É sempre assim. No Antigo Testamento nós encontramos muito do que aprendemos na nossa vida com Deus no Novo Testamento. Esse é o Deus que salva. É o Deus que está sempre redimindo. O nosso Deus é Deus redentor, é Deus que redime, é o Deus que sempre está salvando. Ele nos salvou em Cristo Jesus, oferecendo a vida que permanece. Agora Ele nos salva de nós mesmos, Ele nos salva das circunstâncias com as quais deparamos na vida. Ele sempre está redimindo, Ele está nos salvando. É a manutenção da vida que Ele veio propiciar em Cristo Jesus. Nós podemos, irmãos, falar assim, com um Deus cuja soberania é verdadeira. Nós podemos falar como o profeta Daniel falou com o rei Dario a respeito da sua vida com Deus. Foi achado em mim inocência. Já pensou? Se Deus faz uma leitura na vida de Daniel e diz: você vai para a cova dos leões, mas você não tem minha aprovação, Daniel, porque você é um profeta infiel. Este é o perigo, irmãos, da oração. Querermos chegar diante de Deus de qualquer maneira e acharmos que podemos colocar segundas intenções nas nossas orações. Não podemos. Ou então querermos passar por alguém que não somos nas nossas orações. Deus diz: não é assim, porque Ele sonda os corações, Ele sonda
a mente daqueles que o buscam também em oração. Então, quando Dario chegou ali, ele não ficou pensando em Daniel, seria ele um bom domador de feras? Ou quem seria este Daniel? Mais forte que os leões? Não. É porque foi achada em inocência. É por isso. Isto não fez de Daniel o merecedor da ação protetora de Deus, mas isto impediu de ser devorado pelos leões, dada a coerência espiritual e o seu serviço prestado a Deus. Assim, irmãos, se nós não podemos falar como Daniel, foi achado em inocência, então nós temos que nos esforçar por nós mesmos contra os leões. Tem muita gente que tem medo do leão, mas não tem medo dos leões. Não é assim? Este é o problema. Mas Daniel falou: a inocência em mim que foi achada por Deus. Ou seja, Deus fez uma leitura da minha vida e achou coerência entre o meu serviço ao seu propósito e a minha oração. A oração nos traz esta certeza. A oração produz esta paz em nossos corações. Por mais que sejamos colocados sob o governo de um estúpido Nabucodonosor, ainda podemos orar. Mas a questão é esta: é encontrada em nós inocência, não diante da sociedade, diante de Deus? Ou nós estamos fazendo de conta que somos tão corretos e a nação é incorreta? Como está, irmãos, a nossa vida de oração? O apelo é sempre orar em favor da nação, mas olhando para si mesmo, olhando sobretudo, e em primeiro lugar, para o Deus soberano, que vai fazer uma leitura da sua própria vida e saber quem é aquele que está fazendo uma oração. É dever da igreja interceder pela nação, mas ela deve fazer isto perguntando: é encontrado em mim, igreja, neste lugar, inocência diante de Deus? Ele quer realizar o seu propósito. Ele quer governar. E do seu governo nós recebemos bênçãos incontáveis. Mas uma delas nos leva a perguntar: é encontrada a inocência em nossos corações, em nós? Vamos cantar. Vamos cantar tudo a Ti, Jesus, 435 do Inário.